Quando você olha para o abismo olha para você. Essa frase tem muitas interpretações, mas estou seguro de interpretar essa frase desse jeito. Quando olhamos para o abismo, olhamos para uma concepção nossa do que somos, como se no mundo do abismo estivesse nós, observando o outro lado, e esse paradoxo é menos sobre reflexão, autodescobrimento da sombra do nosso subconsciente, mais sobre estar perdido no que podemos acreditar que é o abismo. Essa criação mental nossa, tão universal que mesmo não pensando sobre, mesmo que seja a primeira vez que você escuta essa frase do Friedrich Nietzsche, você a entende. Em alguma fase da sua vida você a entende. Como se a vida deixasse de ser sobre decepcionar-se e crescer para virar mais sobre acinzentar o que já conhecemos, aprendendo novos aspectos do mundo e continuando a viver, pois essa é a vontade inerente ao homem. Vontade que é extremamente explorada em Made in Abyss. Pelo menos até onde eu assisti, que foi a primeira temporada. Essa concepção cabe muito bem a Made in Abyss, que numa reassistida, o que mais me impressionou e me cativou foi a simbologia do abismo. Afinal, toda a mística e mitologia ao redor dele é muito bem construída, sendo a primeira temporada menos sobre os personagens e mais sobre os símbolos que eles carregam, onde sempre é discutido a percepção humana na ótica desse universo fantástico que gira em torno de um abismo. Assim acabando por se tornar uma discussão sobre o que eu tanto falei, concepções, aqui mais especificamente a concepção sobre a jornada da vida e crescimento do indivíduo. Isso é fácil de se perceber desde o começo, onde nós somos introduzidos a essa nova realidade fantástica que a Rico faz parte. Uma realidade protagonizada pelos invasores de caverna, aqueles que procuram por relíquias e aventuras no abismo. E após ela ser salva pelo Rego, é cantada uma música que basicamente canta sobre sabermos quem somos, mas não sabermos quem podemos ser. Essa música apresenta muito bem o conflito principal, essa vontade da Rico de querer ir ao abismo. Uma vontade muito pessoal e que é sempre argumentada pela narradora como a vontade de querer saber as respostas, como se essa fosse a prova necessária de que eles existem. E aqui já posso deixar claro que Made in Abyss tem muitas ramificações nas suas simbologias. Como exemplo, estou aqui argumentando que o abismo é a vida ou jornada da vida, nossa concepção sobre a vida, mas não é só o abismo que carrega tantos significados. A palavra maldição, que é muito usada em Made in Abyss, também tem suas ramificações que se conectam com a frase da narradora que eu citei. Tipo, primeiramente a maldição é atrelada com quanto mais fundo você vai ao abismo, pior a maldição quando você sobe. Na primeira camada, se você subir, tu ficas enjoado. Na sexta, quando você subir, ou tu morres ou perdes a humanidade. Mas é cantado na abertura e falado pelos personagens em tom de pesar que essa vontade sem fim de querer ir até o fundo do abismo também é uma maldição. Esse aspecto é tão importante pro anime que o terceiro episódio é todo sobre despedida, porque começar essa jornada é ir gradativamente perdendo aqueles que você ama, que você deixou para trás. Porque como na vida tem aqueles que querem ter uma vida estável e comum, alguns tendo sonhos mais coletivos, como o Nato, que quer fazer um orfanato para a parte mais pobre da cidade, para salvar crianças sem futuro, como ele um dia já foi. E tem aquele tipo de pessoa que arrisca tudo numa jornada imprevisível e arriscada, que aqui são os invasores de caverna. Naturalmente, o primeiro tipo vai se afastando dos invasores de cavernas, até pela concepção de mundo que muda totalmente, como a mulher do Halbong, que vê essa vontade como algo alienígena e egoísta, mas para pessoas como a Rico, o Halbong em si, não é egoísta, porque é a vida deles, como se desde o começo a vida fosse sobre se preparar para essa jornada. É o que dá força para eles viverem, e no final do dia, eles ajudam outras pessoas e só conseguem seguir em frente graças aos laços que vão formando na jornada. E à medida que eles se afastam, né, de certas pessoas, eles vão conhecendo novas. E como diz a própria narradora dessa história, o abismo te dará tudo, maldições e bênçãos, se você entregar sua alma. Claro que no caso do Halbong é mais difícil, porque ele tem uma esposa que não tem interesse nenhum no abismo. E são essas relações de Made in Abyss que dão graça ao anime. Mas vamos dar uma desacelerada. Você que não assistiu o anime deve estar confuso com tudo que eu disse, afinal de contas eu não deixei exatamente uma sinopse. Não que tenha muita coisa a acrescentar ao que eu já falei, por isso eu decidi partir para as interpretações, porque a sinopse é clara, é sobre a Rico que encontra esse robô Vibe Astro Boy que perdeu suas memórias, e tudo indica que ele veio do fundo do abismo, e como se isso não fosse motivo suficiente para a Rico partir para o abismo, ainda chega uma carta da sua mãe, falando que ela está esperando a Rico no fundo do abismo. Agora
Agora temos a Rico entrando em uma jornada com o Rego, esse é o nome do robô, para descobrir mais sobre si e o mundo. Enquanto o Rego vai pro lado contrário da própria música da introdução e da Rico, onde ele não sabe quem ele é, e é por isso que ele vai em busca de saber no fundo do abismo, porque ele sente que perdeu algo muito importante, já que toda a realidade do anime gira em torno de jornada e amadurecimento. Não ter memórias de quem você é para se tornar alguém melhor realmente se torna um elemento interessante da história e não é só um clichê. Agora vamos voltar a falar o que é Made in Abyss. Um aspecto importante no anime é que ele se baseia muito em ser atmosférico. Então esse começo, onde é cantado de forma lírica os conflitos de Made in Abyss, enquanto mostra uma cidade estilo Final Fantasy, até hoje me impressiona. Essa é outra característica que me saltou aos olhos assistindo o anime, aliás. Depois de jogar muito de RPG, é fácil achar semelhanças narrativas com Made in Abyss. Uma introdução longa que não tem medo de levar tempo, ideias simples, mas que por ter muita delas se tornam complexas, e a honestidade de dar peso a cada uma dessas ideias. E os protagonistas serem criança traz vazão a toda a inocência do começo. Não só vazão pelo fato da narrativa ganhar nuance ao fluir em diversas direções, pelo aspecto narrativo de não ser somente infantil por escolha, como também é por causa de ser realmente uma perspectiva infantil, como também da razão. Qual é o sentido de um mundo tão cruel ser descrito de maneira tão lúdica? A razão é que o mundo está sendo apresentado para crianças, e as crianças estão tendo suas conclusões através dessas construções feitas para elas. Tais aspectos até me fazem pensar que toda a primeira temporada é construída para a gente bater de frente com a parede quando vier a realidade, sabe? É verdade. Que também faz parte da vazão da narrativa em ter um lado infantil pelas crianças. Tipo assim, toda a história da mãe da Rico deixando toda a missão para trás, para trazer de volta a filha, carregando com sua mestra uma caixa pesada onde a Rico estava, numa tempestade de neve, é muito lúdico e bonitinho. Até a forma com que a Liza dá a Rico para seu aprendiz. O cenário não existe, somente esses dois personagens, como se fosse a coisa mais emocionante e importante do mundo, porque de fato nesse momento era para esses personagens. Isso tudo dá forças para Rico dar o primeiro passo para sua jornada, mas o anime nunca deixa de ter aquele toque de realismo para contraste. O Jiro pensa na mesma hora que vê a felicidade da Rico em ouvir essa história, que depois de tudo a Liza voltou, completou a missão e toda a sua equipe ficou bem. E acredito que essa ponderação já é o anime dando pista que nada vai ser tão conveniente. A Liza era eficiente, então conseguiu salvar a Rico. Não teve nada de fantástico nisso, e essa realidade cruel também é uma dessas graças de Made in Abyss. Mas de fato o começo é todo fofinho, com personagens bonitinhos, como a Rico, que é muito genuína, sendo divertida e chata como uma criança. E o Rego sendo um clássico peixe fora d'água, e enquanto eles são adoráveis, os dois finalmente decidem entrar no abismo para começar sua jornada. Dessa forma, somos introduzidos ao abismo e suas crenças mais detalhadamente, como o fato da Rico não se importar de perder itens ou relíquias no abismo, porque no parecer dela, eles vão virar parte da história do abismo, tipo os destroços que eles acham a cada camada, como navios e cataventos por aí. E não só isso, como também é plantado no começo dessa jornada um aspecto que vai crescer gradualmente até chegar no chocante, o tal senso de perigo constante que parece que a qualquer momento vai explodir, que mesmo que não saibamos quando ou como. A parte que mais fica explícito essa sensação de jornada impiedosa é o diálogo com o Albolg, que fica emocionado pela inocência da Rico em querer explorar o abismo sem ajuda, tanto que ele deixa ela seguir em frente como quer e deseja boa sorte, mas sempre com a mentalidade de que essa inocência será destruída naturalmente. Então ele não precisa fazer terrorismo com a menina, e na verdade existe até um desejo de Albolg de querer que esse espírito da Rico se mantenha na jornada traiçoeira do abismo. E sendo o único jeito disso acontecer de forma tão genuína quanto a personalidade da Rico, sendo a experiência de passar pelo abismo, passar pela crueldade dessa jornada que até mesmo ele como adulto ainda não compreende totalmente. Por isso não se vê no direito de palpitar na sua inocência, porque na perspectiva do abismo todos somos inocentes. Essa parte me pegou muito, o anime faz um bom trabalho em te deixar uma pulga atrás da orelha do que realmente pode acontecer nesse ambiente. Tipo a frase como: o que acontecerá no abismo depende dos desafiantes ou do próprio abismo. Caraca, Monaco Taero.
anime realmente cria de forma natural essa consciência do abismo, fazendo você entender o porquê tantos invasores de caverna o veem como um deus. Uma relação que é dupla, que vem do medo do abismo e pela força que ele tem por ser tão desconhecido, como também vem da relação simbiótica que os invasores de cavernas têm com o mesmo. Um bom exemplo disso seria uma das minhas cenas favoritas do anime, onde é discutido o ciclo da vida pelo Rego e a Rico, após eles estarem comendo uma criatura que come invasores de caverna. Esse conceito perturba muito o Rego, mas a Rico fala: os apitos azuis caçam carne do mesmo modo que os lamentadores comem eles. Lamentadores são esses bichos esquisitos. É triste que os apitos azuis comam, mas eles se tornam a força dos lamentadores que depois serão caçados. Depois da Rico falar disso, o Rego percebe que não tem por que olhar para a casa como algo anormal e tenebroso, pois é somente a forma com que se configura esse ambiente. É como o abismo faz para sobreviver e se manter. Não é só os invasores de caverna que precisam de força para continuar, como as criaturas que habitam o abismo. Made Aves refuta o meu veganismo. Os veganos devem odiar essa cena e sabe uma coisa? O anime nos primeiros episódios se constrói nisso, nas relações intimistas desses personagens enquanto apresenta o universo. Tanto que até após eles entrarem no abismo e começar o arco da Ozen, um apito branco, que é a classe mais alta dos invasores de caverna, a Liza também era uma. Mesmo depois de entrar nesse arco, a história ainda tem aquela vibe de começo de jornada. O arco da Ozen é um treinamento, querendo ou não, muito interessante, diga-se de passagem. Todo o conceito da personagem Ozen é muito interessante, acaba sendo um destaque no anime. Tem como criar uma figura antagônica melhor que a Ozen para essa história? Uma história sobre jornada e seguir o fluxo da vida, se encontrando com Ozen, soberana da imobilidade, a Fixa. E essa parte ressalta uma característica do anime que eu acho que seria uma das poucas coisas que eu poderia levantar como um erro nele, que seria seu ritmo estranho, parecendo que a direção não conseguiu encaixar de forma natural o trecho do mangá que escolheram adaptar em 13 episódios. Tanto que muita coisa não se encaixa e muitas vezes eu me sentia incomodado assistindo o episódio, achando que ele está mais longo do que deveria por causa do mau planeamento que cagou um pouco com o ritmo. Mas um elogio que eu tenho a fazer sobre o episódio 5 é que ele se conversa muito bem, pois a primeira metade é sobre a naturalidade do fluxo da vida e termina com a Ozen, alguém que para esse fluxo, mudando o que ele deveria ser. E justamente por ser tão não natural para com Made Abyss, que toda a apresentação dela gira em torno da Ozen não parecer humana, sendo muito forte, olhos e boca de pura escuridão, a forma de falar e a postura que ela fica às vezes, que cria uma corcunda que deixa a silhueta dela não humana. Também tem esse momento já até a Surego e a Rico lutando contra eles, e mesmo sem verbalizar, sabemos que ela não está atacando o Rego para matar, mas sempre fica aquele sentimento de desconforto de não ter o que fazer. Eu torci para o Rego conseguir fazer alguma coisa, mas foi inútil, e a construção meticulosa que o anime faz para que torçamos para o Rego se mostrar capaz, é mais interessante que criar uma situação artificial onde devemos torcer para o protagonista ganhar de uma luta, que obviamente não terá consequências. Tipo, não tem como o Rego perder aqui de verdade. Tudo irá correr da mesma forma, independente dele perder ou ganhar. O que faz a questão aqui ser explorar o sentimento de insegurança por incapacidade, uma escolha intrigante e sombria, muito mais envolvente. E sendo tudo isso que comentei, um bom exemplo da graça dos conflitos de Made Abyss, o sacrifício para o entretenimento, digamos assim. Estou envolvido, todavia para tal tive que sentir a agonia de lentamente ver um personagem ser espancado até eu começar a desejar que ele consiga se mostrar minimamente capaz. Não uma subversão de uma aventura ou jornada, e sim uma verdadeira aventura e jornada, onde sentimentos tão complexos podem simplesmente aparecer à tona, porque a jornada é implacável e os sentimentos humanos são complexos. E essa cena foi brutal bastante para sabermos o quão despreparados os personagens estavam para essa jornada, porque isso foi só um teste e mesmo assim eles falharam miseravelmente. Então após o teste vem o treinamento, e é comentado o fato do Rego pensar demais antes de agir e é rico ter a mente no lugar certo, mas ser muito frágil, que pensando na naturalidade das coisas, depois do treinamento isso deveria ser resolvido. Mas aí vamos para o que impactou todos na primeira vez. Quanto mais baixo no abismo, mais perspicazes vão ficando as criaturas, e essa é uma decisão muito inteligente do anime. A força não vai escalonando, desde as camadas anteriores há criaturas muito fortes, mas a diferença é que quando mais fundo, mais as criaturas estão em sintonia com o abismo e sua natureza. É o território delas, da sua malícia, dos seus objetivos, da sua sobrevivência. Estar em um local novo e dominado sem entender suas falhas acarreta nisso.
O Rego de novo demorou demais, mas pensou do que agiu. E é isso que acontece quando olhamos para o fundo do abismo sem cabeça para tal. Ele olha de volta para nós. Nesse caso não olhar, mas ir, né, para o fundo do abismo. Mas eu acho que vocês entendem, né? Entenderam, né, a analogia? E agora eu sou uma das pessoas que pode falar que viu uma criança com o braço envenenado tão inchado que parece que vai explodir. Aí a outra criança tem que arrancar o braço dessa criança com o braço envenenado. Primeiro quebrando, mas a criança cortando o braço não consegue fazer isso direito, que faz tudo ser muito mais sofrido e nada dá certo. É estranho eu ter essa informação na minha cabeça, ter esse momento aqui, esse momento. Com certeza é impactante. E daqui não tem mais volta. Made in Abyss vai se consolidar por essas cenas brutais e gore, desgraças e tragédias. A narrativa que nunca foi confortável agora vai virar punitiva. A fé terá de ter embasamento para continuar seguindo junto à natureza do abismo. O Rego... Nossa, eu tô toda minha seriedade, vai tomar no cu. Nome merda. O Rego foi previsível. O monstro simplesmente conseguiu prever tudo que ele iria fazer. O Rego não foi o primeiro e nem será o último a entrar nesse ambiente. Então se ele não está preparado ou só não tem a capacidade como a Rico, que mesmo tendo a mente forte, é frágil, o abismo vai te punir. E mesmo não havendo um derradeiro desenvolvimento emocional no treinamento da Ozen, não tem problema, porque a obra não esqueceu disso. E tendo consciência de tal, puniu nossos personagens, e isso que faz Made in Abyss ser bom. É uma jornada que realmente é difícil e testa tanto os personagens quanto o telespectador. Realmente não é fácil assistir essas cenas brutais, mas a recompensa disso é os personagens saindo por cima da situação, mesmo com sequelas. E aqui essa recompensa vem com a figura da Nanante. Caralho, empolguei. Só um aviso aqui breve, que agora o áudio vai estar uma merda, porque gravar esse vídeo foi que nem descer o abismo. Várias maldições começaram a acontecer, desde a parte de escrever até gravar, até editar. Aconteceu tanta patifaria nessa merda desse vídeo Made in Abyss. Vocês vão ver, vai estar uma musiquinha lá de fundo que não é musiquinha que eu coloquei. Eu vou estar falando muito baixo porque tudo atrapalhou. O universo não queria que esse vídeo existisse, mas eu fiz ele existir porque eu gosto muito de Made in Abyss. Então perdão aí para tudo que vocês vão ver a partir de agora. Espero que gostem do vídeo mesmo assim. Uma personagem que por si só traz vida a um anime que, mesmo tendo bons protagonistas, eles têm um arco muito espaçado. A Rico sendo básica e todo o seu desenvolvimento sendo a jornada, e o Rego, meu Deus, seu nome, se mantém no mistério, indagações e pela jornada, assim como a Rico. A Nath é diferente, porque ela já é uma personagem antes da jornada, sendo redondinha em toda a sua apresentação, pois cada característica dela tem uma origem, um motivo para ser que é mostrado em seu flashback que mereceu um episódio de 1 hora. Antes, uma menina que vivia em desesperança sonhava em achar sonhando em achar um motivo para viver no abismo. Talvez no topo dele haveria respostas. Pensava isso, pois nasceu em camadas baixas e no lixo. Não viveu uma vida comum na cidade que fica no topo. Mas quando um apito branco a leva para lá, a personagem acha sua esperança e motivação na Michi, que é tirada dela por causa desse tal sentimento de querer saber mais. E o apito branco busca por respostas e faz experimentos no abismo, mas de forma tão impessoal que ele não aprende nada de verdade e o abismo acaba não virando parte dele, mas sim um objeto. Da mesma forma que ele faz as crianças de objetos para seus experimentos, um jeito de lidar com o abismo que é tão impessoal que só traz ao desastre. E no final, assim como as crianças são usadas por eles, ele é usado pelo abismo, tornando-se intrinsecamente mais um obstáculo desse ecossistema funcional e predatório que faz o abismo sobreviver. O foda é que quem sofre por essa relação maluca são as crianças usadas nos experimentos. O cara é um tremendo filho da puta mesmo, se colocando numa situação de merda e nem com as consequências lidas, mas sim o outro. É tipo, literalmente, assim como a própria Ozen, ele é um bom exemplo, este apito branco é um bom exemplo de como não trilhar sua jornada do abismo. E o resultado é Mitch virando essa coisa, que é imortal e descobrimos que Nanante não é uma médica, ela só tem conhecimento sobre a anatomia humana porque desde sempre foi inteligente e por muito tempo estudou formas de matar a Mitch. Por consequência,
consequência, criou remédios a partir da Mitty e descobriu mais sobre a vida e a morte. O arco inteiro se estende na dependência emocional do Rego e da Nanate, onde silenciosamente os dois vão se entendendo enquanto acontece o dilema que a Nanate quer que o Rego mate a Mitty. É uma situação difícil, porque o Rego vai ter que dar fim numa amizade que deu errado. A Riko podia ser a Mitty. E matar ela significa que um dia ele pode ter que matar a Riko, e diferente de Nanate, ele não consegue trazer esperança, só morte, como sempre. Mas o Rego não é só um instrumento e a Nanate não vai esquecer da Mitty. O anime termina com ela olhando para o local onde ela morou por tanto tempo ao lado da Mitty, com certo pesar de não querer deixá-lo. Mas as vozes de seus novos amigos, Rego e Riko, a chamam para uma nova jornada ou simplesmente o próximo passo da sua. Porque enquanto estivermos dispostos a continuar nossa jornada, sempre vamos achar outros motivos para viver, mesmo perdendo um no caminho. Não é à toa que a Nanate se impressionou com a Riko, pois as instruções que ela deu para o Rego cortar o braço dela foi de uma forma ao qual ela poderia curar depois o braço, para não deixar de ser uma invasora de cavernas. Porque mesmo jorrando sangue pelos olhos e sofrendo uma dor insana, ela não parou de pensar em continuar suas aventuras. E as vozes desses aventureiros, as vozes de suas vontades, sempre vão chegar ao seu lar, o lugar de onde eles vieram, graças aos laços que fizeram no caminho. É bonito porque não é fácil, eles estão indo em direção a mais desgraça, e os amigos que fizeram com que a mensagem chegasse aonde queriam, eles provavelmente nunca mais os irão ver. Mas jornadas nunca foram sobre conveniências, sempre foram sobre descobrir, criar e sobre relações. Portanto, por esses e outros motivos, Made in Abyss é um dos meus animes favoritos, porque a jornada vale a pena.